Fala nação, tudo bem? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês que fala sobre jogadores que tiveram mais de uma passagem pelo Corinthians. Aí vocês vão ter um cenário se isso é uma coisa boa ou não. Eu já vou adiantar para vocês que a coisa é bem equilibrada, tá? Então roda a vinheta e vambora! Gente, uma outra intenção desse levantamento é trazer a vocês a memória afetiva quando vocês verem aí os dados desses grandes jogadores que passaram pelo Corinthians, tá bom? O primeiro aí da nossa lista é o Casagrande. O levantamento do Casagrande, gente, eu vou ser bem sincero, eu não consegui achar os números da primeira passagem em jogos e gols com o da segunda. O que eu posso garantir é que 98% desses gols e desses jogos aconteceram na primeira passagem, que a segunda, eu lembro muito bem, ele não jogou muito. Fez, se não me engano aí, dois gols apenas. Eu procurei pra burra aqui, mas não consegui achar, tá? Então esse é o primeiro caso. Vamos pro próximo aí, que o próximo é ídolo, né? Embora, gente, eu não vá muito com a lata dele como comentarista, mas como jogador eu tenho que reconhecer que ele levou o Corinthians no primeiro, né, título nacional, comandou o Corinthians muito bem, fez uma dupla muito interessante no início dos anos 90 com o Viola, faziam muito gols. E como vocês podem ver, a primeira passagem dele foi excelente, né? 192 jogos, 78 gols, é um número muito alto. Já a segunda passagem foi bem pífia, né? Como vocês podem ver aí, 20 jogos, um gol. Esse gol aí foi um gol de falta, tá? Se eu não me falha a memória, foi um gol de falta que ele fez. Então o Neto não foi bem nessa segunda passagem, não. Agora, e esse terceiro aí? O que vocês acham? Para mim, o melhor jogador do Corinthians de todos os tempos. Eu sei que isso é bem polêmico, que vocês podem, obviamente, discordar. Comente aí para mim, então, quem que vocês acham que é o melhor jogador do Corinthians de todos os tempos. Mas um camarada que faz 199 jogos, 94 gols numa primeira temporada e no segundo retorno, 201 jogos e 97 gols, ele tem números praticamente idênticos. Ou seja, ele manteve a mesma qualidade, né, competência e eficiência da primeira passagem. Mas na terceira passagem foi pífio. Mas você lembra por que foi pífio? Ali era a época da MSI, ali tinha o Kia. O Corinthians estava dividido entre jogadores do Kia e jogadores que o Corinthians contratava. E o Marcelinho era um deles. Teve uma briga muito famosa, que ficou famosa, entre ele e o Mascherano. E o Geninho dá uma carcada no Mascherano. O Mascherano, com raivinha, pega e vai embora do treino. Mas também foi o fim para o Marcelinho. Tá bom? Então teve duas excelentes passagens, um monte de título por aí, mas a última não foi feliz. Ok? Agora vamos para esse camarada aqui, ó. Ricardinho. Para mim, um dos melhores meias que eu já vi o Corinthians ter, né? Eu não vi Rivelino jogar, mas o Ricardinho eu vi, tá? O Neto também, mas eu sei, o Ricardinho era mais refinado. O Ricardinho tinha um toque de bola, um tapa na bola que era sensacional. E os números da primeira passagem dele aí são bons números, né? Agora, o da segunda passagem não foram bons. Mas foram melhores do que os outros que a gente vai ver aí ao longo dessa lista de segunda passagem. Tá? Então eu classifico a segunda passagem do Ricardinho mediana, embora não tenha feito muitos jogos pelo Corinthians nessa segunda passagem. Agora vamos para esse camarada aqui que nos deixou há pouco tempo. Fred Rincon, de 97 a 2000. O que eu lembro do Fred Rincon, ele erguendo aquela taça no Maracanã, taça de campeão mundial. Uma fera em campo, um cracaço de bola. Sujeito que era difícil tirar a bola dele. Né? Abria os braços, saía dando bordada em todo mundo. Brabo pra chuchu, dentro e fora de campo. Inúmeras tretas com Marcelinho, Edilson. Ou seja, um figuraça. Volta ao Corinthians em 2004 e também não teve uma passagem boa. Passagem apagada, 21 jogos e apenas um gol. Entra no hall aí, né, de grandes jogadores que o Corinthians teve, mas que numa segunda passagem
Não foram bem, não. Vamos para esse cara aqui agora. Vampeta. 98 a 2000. Para mim foi a melhor passagem. Muito embora de 2000 e 2002 e 2003 também tenha sido uma boa passagem. Não foi mal, não. Então o Vampeta junto com o Marcelinho fizeram duas passagens muito boas. Um pouco melhor a do Vampeta, acho que na primeira, e na segunda também. Mas assim, um pouquinho abaixo. Mas também eu aprovaria sim, aprovei sim essa segunda passagem dele. Agora a terceira, cara, a terceira acho que de todos que foi o pior aí dessa leva, né, do final dos anos 90. Ele volta e é rebaixado, né, com o Corinthians. É uma coisa que ele não precisava ter no currículo dele, um cara que foi ídolo, campeão mundial, pentacampeão, né, pentacampeão mundial, então não precisava passar por isso não. Mas enfim, são as coisas do futebol, tá bom? Agora vamos para esse malandro aqui, ó. William, 40 jogos, 2 gols na primeira passagem e 45 e 1 na segunda. Para mim, as duas, a primeira não foi pífia, porque foi aonde ele estoura pro futebol, mas estoura numas, né? Ele joga acho que nem um ano, não chega a dar um ano. Garoto muito novo, tinha uma habilidade como tem, né? Demonstrou ao longo da carreira habilidade, mas na segunda, para mim ele foi um pouco ingrato, não se esforçou, fez corpo mole em algumas partidas, enfim, total desastre e o Corinthians gastou muito dinheiro com ele, tá? Então vamos pro próximo aí. Fábio Santos, Fábio Santos tem ótimos números, como vocês podem ver aí, tem ótimos números. É praticamente um museu a céu aberto o nosso Fábio Santos. E a segunda passagem dele, que está essa de agora, também está sendo boa, né? E com 36 anos aí, está sendo muito boa, tá? Então, esse daí está aprovado. Gente, vocês estão curtindo? Dá um likezinho aí. Pô, tá legal aí, fazendo esse levantamento aí. Tenho certeza que você torceu para vários deles, chorou de emoção por gols desses caras. E às vezes também xingavam esses caras aí, né não? Então, dá um likezinho aí pra gente, dá essa força, tá bom? Vamos continuar. Christian. Christian. Uma belíssima primeira passagem. O que eu lembro do Christian é contra o São Paulo. Cara, contra o São Paulo ele tem ótimos números, ele tem momentos realmente marcantes, como aquela vitória por 2-1, né? No último minuto de jogo, ele faz um gol, rouba a bola do Jorge Wagner e mete no canto esquerdo do Ceni. E ali todo mundo vai à loucura. Muito parecido com o que o Ricardinho fez com o Santos em 2001, né? Aquele 2-1, também no último minuto de jogo, só que contra o Santos. Então, o Christian fica na memória também por aquele passe magistral que ele deu pro Ronaldo, no qual o Ronaldo fez o segundo gol e nós vencemos por 2-0, um jogo também contra o São Paulo no Morumbi. Tá? Na segunda passagem, puta merda, rapaz. Dava raiva de ver o Christian jogar, cara mole, devagar. Mas ainda fica na memória como um bom jogador na primeira passagem, tá bom? Não aprovei a segunda passagem dele. Liedson, o levezinho da Fiel. Esse cara eu acho que 95% da torcida do Corinthians, se não for mais, hein, gostam do Liedson. Liedson é sensacional, um cara humilde. Primeira passagem dele no Corinthians, pelo que eu vi aqui dos números, foi a melhor de todas, hein? Foi a melhor de todas as passagens, em termos de gol, aproveitamento, em termos de gol. Até que do Marcelinho. Olhando assim, tá? Eu não fiz a porcentagem correta, mas olhando assim parece que sim. Na primeira passagem. A segunda também foi boa, a segunda passagem dele foi muito boa. Eu lembro de um golaço, ele fez vários, né? Mas eu lembro de um golaço que ele fez contra o Santos. Deu uma cavadinha por cima do goleiro, o Corinthians ganhou de 3-1 aquele jogo, num Pacaembu, num dia chuvoso, num domingo chuvoso. Nós vencemos por 3-1. Ledson, tá aprovadíssimo a primeira e a segunda passagem. Tá bom? Bora! Agora vem Elias. Elias, puta merda, cara, é outro que fazia bastante gol no São Paulo. Ele faz no São Paulo, no Flamengo. Ele jogava demais esse cara, fez uma dupla de volante muito bom, muito memorável, ele e o Ralf, né? Por muito tempo. E Elias tem bons números tanto na primeira passagem quanto na segunda passagem. É outro que ficou aprovado na segunda passagem. Eu conheci o Elias pessoalmente lá no Parque São Jorge, quando eu estive lá em 2008.
assistindo um treino lá para ver o Ronaldo Fenômeno e acabei trocando aí uns 15, 20 minutos de ideia com o Elias, que tinha acabado de chegar da Ponte Preta. Vamos pro próximo. Vamos falar agora de Jadson. Olha, as duas passagens dele foram muito boas. Eu não consegui achar quantos gols em cada passagem, mas a gente sabe que ele esteve muito bem nessas duas passagens. Foi campeão brasileiro em 2015 e foi campeão brasileiro em 2017. De modo que está também aprovado as duas passagens. Agora vamos falar de um cara que é muito emblemático na história do Coringão. Emerson Sheik. O Sheik teve uma primeira passagem, e vocês podem ver aí que não é uma passagem de muitos gols, mas de gols importantes e presença importante dentro das decisões que o Corinthians esteve à frente. E hoje eu sinto muita falta de jogador igual o Sheik, né? Que foi pra cima, né? Daquele Caruso lá, o zagueiro do Boca, né? Meteu uma dentada na mão dele. Um cara que tirou uma onda da cara dos caras do Boca Júnior e não se intimidou. Então ele faz aquele golaço contra o Santos na Vila, né? Que deu a vitória pro Corinthians de 1 a 0. E depois os dois gols na final contra o Boca Juniors. Então o Sheik vai estar na história do Corinthians daqui a 300 anos. Vai estar na história do Coringão, tá? A primeira passagem dele, então, eu classifico como uma passagem boa, não tanto de gols, mas de gols importantes e presença de indecisão, sensacional. A segunda passagem já não foi tão boa assim, para dizer a verdade, foi pífia também. Ele estava bem mais duro, bem mais pesado, e ele tem aqui, ó, na segunda passagem, ele só tem 2 gols, né, em 39 jogos. Então, Sheik, agradecemos, a torcida toda te agradece aí pela Libertadores, mas a segunda passagem, pô, você podia ter ficado em casa. Tá bom, meu querido? Então, continuando aí. Agora, um dos caras que ainda tá aí no nosso elenco, Renato Augusto, que tem uma história lindíssima do Corinthians. Renato Augusto que faz a lembrança mais emocionada que eu tenho dele, aquele gol que ele faz por cobertura no Rogério Ceni na final da Recopa, né? Lá em 2013, um baita de um golaço, um negócio que poderia estar entre os 10 gols mais bonitos da história do clube. E por que não, né? Então o Renato Augusto aí tem números muito bons na sua primeira passagem, né? Sendo meia aí 15 gols em 127 jogos. E na segunda passagem, eu não tenho os números exatos, por isso que eu não coloquei. Mas a gente pode. Ele deve ter aí na faixa aí de uns 6 gols mais ou menos aí nessa segunda passagem até agora. Tá bom, gente? Paulinho. Paulinho, hein, cara. Como jogou bola esse cara na primeira passagem, né? Paulinho para um volante ter 34 gols em 167 jogos é um número muito alto, cara. Então, depois que ele sai do Corinthians, a carreira dele internacional foi bem sucedida. E ele voltou pro Coringão aí o ano passado numa transação estranha com essa tal de Talça. Hoje ele tá todo arrebentado, mas mesmo assim, antes dele se arrebentar todo, ele deixou 4 gols. Ainda é um bom jogador, sim. Ele, mesmo com 34 anos, lógico, bem longe do auge lá de 2000 e 2012, mas ele é um bom jogador. Ele tem um faro de gol para jogador que joga na volância, na meia. Eu gosto do Paulinho. Talvez aí no retorno dele em 2023, se ele se recuperar, né, se cuidar, na parte física, tudo, quem sabe ele volta. Não digo igual que era, mas perto daquilo que era. E vai ajudar muito o Corinthians com certeza. Gente, agora esses três aí, ó, dá uma olhada aí, ó. Gil, Maico e Balbuena. Eu não vou fazer um perfil individual desses três, senão o vídeo também vai ficar muito longo. E como eles estão no elenco atual, eu vou fazer um ampassant aqui para não deixar, obviamente, vocês sem as informações. O Gil, a primeira passagem dele de 2013 a 2016, ele tem 184 jogos, 7 gols, tá?
depois ele volta em 2019. Aí eu não tenho a quantidade de gols dele. Deve ser na faixa aí de uns 4, 5 gols. O Maicon, primeira passagem de 16 a 18, em 107 jogos, 8 gols. Uma média até, digamos, razoável aí para um volante. Em 2022, ele tem 2 gols, né? Os 2 gols contra o Boca. E o General Balbuena, 16 a 18, 136 jogos, 11 gols, também uma média bem razoávelzinha para zagueiro. E em 2028, e em 2028, caramba, e em 2022 ele tem 2 gols por enquanto aí, sei lá, uns 10, 11 jogos que ele tem nessa temporada. Gente, então é esse o levantamento. Espero que vocês tenham gostado. E agora, para finalizar, tem o pódio aí, para mim, os 3 melhores, segunda passagem, digamos assim. Primeiro, obviamente, Marcelinho Carioca. A segunda melhor passagem para mim vai para o Liedson. E a terceira para o Elias. Tá? Então, gente, se vocês concordam, comenta aí, pô, Rogério, eu concordo com você, pá, certinho. Pô, Rogério, não concordo nada não. Acho que o melhor jogador aí do Corinthians foi o, sei lá, o Tupanzinho, pá, coloca aí. O Tupanzinho não teve 2 passagens não, hein? Tá? Mas você coloca aí quem você acha que deveria ser o primeiro, o segundo e o terceiro, caso você não concorde. Tá bom, gente? Eu agradeço imensamente vocês que ficaram até aí vendo esse levantamento. Espero que tenham gostado, que tenham se emocionado e a memória de vocês voltado lá atrás e lembrado desses grandes jogadores. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus.